E aí, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos passar uma deliciosa receita que é o croquete de peixe, tá? Então assim, nesse vídeo vai estar fazendo a massa. É lógico que eu não tenho algumas imagens de fazer uma massa, mas modelando a massa ali do nosso croquete de peixe, tá? Eu faço meu croquete de peixe com tambaqui, depois eu vou explicar por quê, tá bom? Mas tem dois recheios, gente, que eu não consegui fazer como recheio mesmo, dentro de uma massa tal, né? Fazer no meio de uma massa. Por quê? Porque eles perdem o sabor, eles perdem a identidade dele, tá? Então aí eu tive que fazer croquete, que aí ele fica muito mais saboroso. Aí eu entendi por que os croquetes de calabresa e croquete de peixe, tá? Por quê? Porque ele fica muito mais saboroso se incorporado à massa como croquete, não como recheio internamente. Todas as vezes que eu tentei fazer um recheio diferente, ele ficou meio insosso. As pessoas não percebiam que aquilo lá era de peixe, tá bom? Quando eu passei a fazer no croquete, aí ficou 10 e aí ficou muito bom, tá certo? Então assim, ó, já falei que croquete então é o recheio incorporado na massa, tá? Eu vou bater tudo junto ali, aí fica delicioso, tá? Para fazer o preparo de peixe, então eu uso o peixe tambaqui. Aqui na minha região, ela tem um tambaqui moído. O tambaqui moído é o mesmo, filetado, só que triturado, e é usado muito para merenda escolar. Por isso eu encontro com facilidade, aliás, às vezes eu encontro com facilidade em alguns mercados aqui, tá? Porque tem alguns frigoríficos de peixe aqui. Então o tambaqui moído eu uso 4 quilos para essa receita. Eu usava 3 quilos, mas não dava aquele sabor marcante do peixe, tá? Então eu vou estar colocando a receita na descrição do vídeo. Mas eu vou falar para você aqui, então, 4 quilos de tambaqui moído, tá? Ou filetado. Se você comprar o tambaqui filetado, você vai cozinhar ele ao ponto dele dissolver, porque o peixe tem essa facilidade de no cozimento ele dissolver, né? Então você vai cozinhar ele até chegar a essa textura aí, né? De todo dissolvido ou triturado. Para temperar esse peixe eu coloco 300 gramas de cebola. Eu também trituro a cebola para não ficar marcante no meu salgado, só ficar o sabor, não ficar a pecinha de cebola, né? Um pedacinho de cebola. Eu coloco 200 gramas de pimentão. Eu coloco pimentão verde porque eu quero dar uma coloração esverdeada ao meu croquete, tá? 200 gramas então de pimentão. Eu coloco 3 pacotinhos daquele de Sazon de caldo de camarão. Fica delicioso. 3 colheres de tempero completo, né? Bem cheia mesmo, para ficar salgadinho, porque esse tempero completo ele também tem que ajudar a temperar a massa, tá? 15 gramas de chimichurri, é um pacotinho de chimichurri, e 200 gramas de cheiro verde, tá? E esse cheiro verde também vai dar um esverdeamento ao meu croquete de peixe, tá? E aí, quem quiser fazer ou não, eu coloco 3 dentinhos de alho também triturado para dar aquele saborzinho gostoso, tá? Então esse aqui eu preparo o peixe anteriormente, eu cozinho o peixe ali para ele ficar guardadinho ali até um momento de eu usar ele junto com a massa, beleza? Para massa, 5 litros de água, 3 quilos de farinha de trigo, 300 gramas de margarina para esses 3 kg de farinha de trigo, 250 ml de óleo de soja e 500 gramas de farinha de rosca, tá? Para dar uma liga gostosa e depois uma crocância no final. Depois que eu coloquei a água para ferver, coloquei os ingredientes aí, menos a farinha de rosca e a farinha de trigo, então deixo ela começando a ferver e já acrescento o meu peixe a esta água. A água ferveu, acrescento a farinha de trigo e acrescento minha farinha de rosca, deixo bater por 3 minutos no fogo médio e depois deixo bater por mais 4 a 5 minutos no fogo desligado, tá? Terminou de bater, tiro da masseira, coloco na mesa, espalho ela, corto ela para esfriar e depois vai para a minha modeladora. A minha modeladora é da Consultomac, a Max 5.5, né? Para isso, na modeladora, eu vou só usar o lado da massa para modelar. Eu coloco o bico 2 para ficar bem compridinho, bico 2 o bico de recheio eu não uso, bico 2 de massa, tá? E o molde de bolinha, aquele molde de um dedo. Os meus
croquete, eles são de 20, 22 gramas, né? Geralmente eu não acrescento muitas coisas no meu cardápio, não. Eu aprendi que menos é mais. Eu coloco, eu tenho hoje 7 sabores de salgado mais os churros, né? 7 sabores por quê? Você coloca muito sabor, variado sabor, o que vende é o básico, né? E dos básicos que vende, os especiais também é o croquete de peixe. Esse eu fiz, comecei a vender, teve uma boa aceitação, então eu continuo ele no meu cardápio. Então croquete de carne eu cortei, eu mantenho croquete de peixe e de calabresa, tá? Numa outra oportunidade eu vou dar aí vou dar a receita do croquete de calabresa, tá? Assista então o restante aí do vídeo que você vai gostar, tá? Croquete de peixe. Bom dia, salgadeiros e salgadeiras do Brasil. Hoje nós vamos fazer uma produção especial aqui. Nós chamamos alguns especiais, diferente daquele que é nossa venda normal, que é coxinha de frango, carne, bolinha de queijo. E aí hoje nós vamos fazer dois especiais, churros de chocolate e o croquete de peixe, tá? Croquete de peixe. Como é que a gente faz aqui? Eu tenho, aqui em Rondônia, nós somos produtores de peixe. Acho que é o segundo lugar do Brasil de produção de peixe, tá? Então eu tenho muito tambaqui aqui. E alguns frigoríficos aí que trabalham com filetando os tambaqui. E no caso aqui, eu tenho usado o tambaqui triturado ou moído, tá? Os frigoríficos, eles preparam isso para merenda escolar praticamente, tá? E acabam vendendo no supermercado e aí por um preço bem abaixo do preço da peça do tambaqui. Por exemplo, o tambaqui hoje está quase R$40 o quilo, e no caso aqui eu pago R$15 no quilo do tambaqui triturado, tá bom? O que a gente faz de diferente? De uma massa normal, tipo do croquete de carne ou croquete de calabresa. Eu mudo o caldo, é lógico que eu coloco o caldo de camarão, eu preparo o peixe de forma com os meus temperos especiais para ele ficar um gosto bem marcante, tá? Eu não coloco coloral, eu coloco o cheiro verde fresco na água para ele dar essa cor um pouco amarelada, tá? Caldo de camarão junto com o cheiro verde, e os restos dos produtos são iguais, menos o coloral aqui, entendeu? Então assim, aqui tem 4 kg de tambaqui para 4 kg de trigo. Para engrossar um pouquinho, eu coloquei também meio quilo de farinha de rosca, que ele dá uma crocância, vai dar uma crocância ao nosso croquete de peixe. Eu estou fazendo aqui croquete de 20 gramas, olha só. Croquete de 20 gramas, ele ficou muito bonitinho, ele vai ficar numa cor bacana, mesmo que a gente coloque aí a farinha de rosca, mas na fritura ele vai sair esverdeadinho assim, tá? É um petisco muito gostoso, tem muita gente que tem alergia, coisa parecida assim, certo? Mas ele tem o público certo, dele. Tem muitos clientes que quando acaba o croquete de peixe é uma choradeira generalizada, tá? Então assim, eu vou colocar na descrição do vídeo a receita, parte da receita. O tempero do peixe, eu não vou nem falar muita coisa não, porque você faz o teu gosto, tá? Tem que fazer o seu gosto. E a única coisa que eu também coloquei a mais na minha massa foi 200 ml de leite de coco, para dar aquele sabor de muqueca de peixe, tá bom? Então, croquete de peixe, vai sair na descrição, tá? Eu vou ligar aqui para você ver descendo lá. O primeiro, ele sai um pouquinho maior, vamos tirar aqui o primeiro. Opa, ele quebrou ali, né? Aí. Olha só, modela muito bem, só fica na caixa de massa. No caso ele não é recheado, então só coloco aqui na caixa de massa, né? Eu coloquei 100 bicos de recheio e eu coloquei o bico 2 de massa da Consul Tomate. Tranquilo? Croquete de peixe, experimente fazer. Eu vou deixar a descrição, na descrição eu vou deixar a receita. Beleza, gente?
Agora eu vou pedir um favor, se você gostou da receita, se você gostou do croquete de peixe, se gostou desse vídeo, dê seu like, tá? Se inscreva, tem muita gente vendo meus vídeos, milhares de pessoas estão vendo meus vídeos, porém não estão se inscrevendo, e aí não estão assinando o sininho lá, acionando o sininho, e aí não vai a mensagem para você que tem vídeo novo, tá bom? Então faça esse favor para mim, se você gostou, se inscreva no canal, tá bom, gente? Grande abraço!